Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho. Que a paz de Jesus seja em todos os corações de vocês e que também possa alcançar os nossos companheiros, nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, todos reunidos em torno do santo nome de Jesus. Como de praxe, damos alguns avisinhos antes de iniciarmos a nossa palestra do dia. Só reiterando a necessidade de a gente estar colaborando com os nossos irmãos que estão tocando aí as cestas básicas, Matias? Já estão precisando de alimentos não perecíveis. Aqueles que puderem cooperar, por favor, Precisamos de arroz, estamos precisando de feijão, estamos precisando de açúcar, café, macarrão, leite em pó. Quem puder nos auxiliar, a casa agradece. E também os nossos irmãos que estão sendo assistidos, mais de 300 pessoas, 60 famílias necessitadas são atendidas aqui pelo nosso grupo de caridade, graças a Deus. E também os irmãos não esquecerem de que temos o nosso trabalho todos os dias. Quem quiser vir às quartas-feiras é à tarde, às 14 horas. Aos domingos também temos. Quem quiser passar para outras pessoas, também temos aos domingos o trabalho. Ao sábado também é à tarde, às 5 da tarde. Um horário também gostoso, bom para as pessoas virem. Então está aí o convite. A casa está aberta, recebe a todos com muito carinho, a todos aqueles que querem repensar a sua caminhada, querem uma nova resposta para os seus problemas, para as suas angústias. A casa está sempre de braços abertos para esperá-los. Vamos então nos preparar para a nossa preparação, Vamos então, esquecendo nossas atribulações, o dia, relaxando bem os nossos corpos, nos colocando aqui nesta casa de caridade, já sentindo as vibrações dos nossos irmãos espirituais aqui presentes, buscando essa sintonia com os nossos irmãos espirituais. E vamos, queridos irmãos, entregando todos os nossos problemas para esses nossos irmãos. Porque eles, certamente, como prepósito de Deus nosso Pai, sabe o que nós necessitamos. E, com certeza, receberemos a nossa parte. Vamos, então, recebendo Jesus em nossa tela mental, rogando ao Mestre de amor e bondade que nos abençoe mais esta noite. Jesus, querido amigo e Mestre, leva até Deus nosso Pai a nossa gratidão por mais uma vez estarmos nesta casa de caridade. E esperamos merecer o carinho e o afeto e a luz desses irmãos maiores que nos recebem de braços abertos. Que o Pai nos dê a paz necessária para que possamos receber energias novas na noite de hoje, que com certeza vão refazer o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso ânimo, nos dando esperanças novas e energias renovadoras. Que o Pai continue entre nós, na presença dos nossos amigos espirituais, até o final da nossa reunião de hoje. Que assim seja. E hoje, a mensagem é de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, e o título é Enquanto é Hoje. Quem vai desenvolver hoje é a nossa irmã Maria Eugênia. Vamos envolvê-la em eflúvios de muita paz, para que ela possa ser bastante feliz na sua palestra. Boa noite a todos. Como Caetano já disse, bem-vindos à nossa casa. Vocês que estão aqui e aqueles que nos assistem pela internet também. O tema de hoje é Enquanto é Hoje. É do livro Vinha de Luz, é psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nesse texto, Emmanuel nos diz: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso está em Paulo, numa carta aos Hebreus. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos da educação religiosa.
O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoarmos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão, no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos da matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Então, o texto de hoje, ele nos convida exatamente a pensarmos no dia de hoje, a vivermos o dia de hoje. Porque nós, né, seres humanos, temos a tendência de vivermos o passado, a gente traz sempre o passado com a gente, conosco, né? E estamos sempre aflitos pelo futuro. Então, a gente nunca para pensar no dia de hoje, o hoje. Hoje, como diz, é o presente, né? Por isso mesmo se chama presente. Porque todo dia nós recebemos o presente do hoje para podermos recomeçar, para podermos continuar a nossa caminhada, para podermos começar a dar o primeiro passo em direção a nossas mudanças. E nós muitas vezes ficamos presos ao passado. Muitas vezes nós nos prendemos ao passado, aos acontecimentos do passado, deixamos que os acontecimentos do passado interfiram nas nossas vidas presentes, de tal maneira que nós não conseguimos caminhar. E muitas vezes também nos preocupamos demasiadamente com o futuro e também não conseguimos pensar no presente. Então a gente não sai do lugar. Nós ficamos estagnados, parados onde estamos. E, de repente, quando a gente se dá conta, o tempo passou, porque ele vai passar, quer queiramos ou não, ele vai passar. E o tempo passou. E nós ficamos, muitas vezes, lamentando coisas que aconteceram, ou aguardando coisas que aconteceriam, porque, às vezes, a gente também se diz, não, eu vou começar a fazer alguma coisa, eu vou começar a mudar a partir do momento que acontecer determinada coisa na minha vida. E a gente fica esperando que essa coisa aconteça. Pode ser que não aconteça nunca. E a gente vai esperar. Mudar quando? Quando acontecer um fato. Não, quando eu ganhar na loteria, então eu vou começar a mudar, porque aí eu vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E se eu nunca ganhar na loteria? Eu vou passar a vida esperando por um acontecimento? Como diz um ditado, para a gente começar a caminhada tem que dar o primeiro passo, né? E o primeiro passo a gente tem que dar hoje. Aí o Dalai Lama, que é a maioria, acho que todo mundo conhece, sabe quem é, ele diz assim: só existem 2 dias do ano sobre os quais nada pode ser feito. Um deles se chama ontem e o outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para você amar, sonhar, ousar, produzir e, acima de tudo, acreditar. O ontem é irrecuperável. Não há o que nele se pensar, já foi, já passou. E o amanhã, nada será sem o dia de hoje. É no aqui e agora que devemos cultivar bons e preciosos pensamentos e ações, pois só assim um amanhã tão esperado poderá vir a existir. E é isso, né? Porque se nós começarmos no dia de hoje a cultivar bons pensamentos, a mudar o nosso padrão vibratório, a
começarmos a nossa reforma íntima tão falada, né? Quem sabe nós poderemos mudar o nosso amanhã. O Chico também diz alguma coisa assim, né? Tem uma frase, não me lembro muito bem como é que é, mas ele diz que nós não podemos alterar o nosso passado, mas podemos viver o dia de hoje bem para mudarmos o nosso futuro, porque o nosso futuro vai depender do nosso hoje. Depender do que eu fizer hoje vai ser o meu futuro amanhã, com certeza. Então, se eu ficar parado, como vai ser o meu futuro amanhã? O que eu posso esperar do futuro? Não posso esperar muito se eu ficar esperando que grandes coisas aconteçam, né? A Joana, ela me diz assim também: é chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo em busca da inadiável renovação. Então, é chegado o momento, é hoje. Nós não temos mais muito tempo para pensarmos em deixar para amanhã. O nosso tempo aqui na Terra também está se esgotando. Então, a gente não tem mais muito tempo para ficar pensando se vai deixar para amanhã, quando eu vou fazer isso, será que vai ser depois da manhã? Ah, se não for nessa encarnação, fica para a próxima. Às vezes a gente pensa assim também, né? Ah, tá, mas se não for nessa encarnação, eu faço na próxima. Eu tenho muitas encarnações ainda. Eu tenho muitas encarnações? Tenho. Mas será que eu terei as oportunidades que são colocadas no meu caminho hoje novamente? Eu não sei. Porque pode ser que muitas vezes as oportunidades são colocadas no nosso caminho hoje, nesse momento, elas não existam mais amanhã. E nós não tenhamos como recuperar essas oportunidades novamente. Porque amanhã é outro dia, porque uma outra encarnação nós seremos pessoas diferentes, nasceremos em famílias talvez diferentes, teremos talvez uma cultura diferente, e a oportunidade que nos foi dada nessa encarnação, nós desperdiçamos. E vamos ter, às vezes, que caminhar um pouquinho mais para conseguir fazer o que nós deveríamos ter feito agora, né? Então, a gente tem que começar hoje. E não ficar esperando pelas coisas grandiosas que possam acontecer, porque a gente também espera pelas coisas grandiosas que possam acontecer no nosso caminho. Ah, eu vou mudar, mas primeiro eu preciso fazer isso e aquilo. Amanhã eu começo, é que nem fazer regime, né? Amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo. E se a segunda-feira não chegar? Quem é que me garante que eu tenho o dia de amanhã? Ninguém. Eu posso sair daqui agora e atravessar a rua, ser atropelado e morrer. Então, ninguém garante que nós vamos ter o dia de amanhã. Por isso que é tão imprescindível que a gente consiga sempre viver de uma maneira que, se a gente desencarnar da noite para o dia, nós tenhamos as consciências tranquilas. Isso é importante, que a gente consiga viver dessa maneira. Difícil? É muito difícil viver todos os dias como se fosse o último. É muito difícil, né? A gente viver como se fosse o último dia, sabendo que a gente não vai deixar nada para trás. É dificílimo, né? Acho que nós não temos ainda condição para isso, mas temos condição para começar a caminhar, temos condição já para perceber, como ele diz aqui, ele diz: para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. Aqui nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Ou seja, se você pegar criaturas que ainda estão no seu estágio, se você pegar pessoas mais brutalizadas, pessoas que ainda não têm muito discernimento, pessoas que não conhecem muito da espiritualidade, você não vai conseguir falar para ela essas coisas. Mas aqui, como ele diz, ele está se referindo a criaturas medianamente esclarecidas, que somos nós, medianamente esclarecidos, porque nem esclarecidos somos. Nós estamos começando a nos esclarecer. E se estamos começando a nos esclarecer, nós temos a nossa responsabilidade, é maior ainda. Porque conhecemos a lei, porque sabemos que temos que mudar. Aqueles que não sabem, eles vão e vêm, vão e vêm. Um dia vão despertar, todos vão despertar. Mas nós, que já conseguimos despertar um pouquinho, acordar, pelo menos abrir um olho, não abrimos dois ainda, a gente tem que começar a caminhada. Não adianta ficar adiando para amanhã, para depois, postergando cada vez mais aquilo que nós temos que fazer hoje, né? E aí,
Olha, é chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeiramente tudo aquilo que trazemos de nós de ruim. Tudo aquilo que, todas as más tendências, tudo aquilo que nós temos ainda arraigado dentro de nós. Nós temos que começar a perceber, porque a gente sabe das tendências que a gente tem. Então, a gente tem que começar a limpar a casa, a fazer uma faxina. Porque se nós não começarmos, né, a casa vai ficar cheia de pó, de teia de aranha, né? Como limpeza de casa mesmo, a gente fica adiando. Quando você vai ver, a casa já está cheia de teia de aranha, poeira para tudo que é lado, e fica muito mais difícil depois você limpar, né? Do que se você for limpando aos pouquinhos. Claro que nós não vamos mudar da noite para o dia, é impossível, mas nós temos que começar aos pouquinhos, a dar o primeiro passo, isso a gente tem que fazer. Olha, busquemos a partir de hoje agir com serenidade, evitando atitudes ostensivas e comportamentos prepotentes, evitando causar mágoas e aborrecimentos. Sempre que queremos, podemos produzir o bem, com certeza. A gente sempre pode produzir o bem quando a gente quer. É questão de querer. Efetuando ações de solidariedade, de esclarecimento e de amor. Temos que entender que nossas vidas são exemplos para outras pessoas e podemos, com as nossas ações e atitudes, transformá-la em claridade para o caminho daqueles que estão ao nosso lado. Sim, porque outras pessoas, vendo as nossas atitudes, tomam como exemplo. Nossos filhos, parentes, as pessoas mais próximas, veem as nossas atitudes, as nossas ações, e se elas forem boas, vão tomar as nossas ações e as nossas atitudes como exemplo. E também vão começar a praticar o bem. E talvez que com as nossas atitudes e ações boas, praticando o bem, a gente vai ajudar a clarear o caminho de muita gente. A fazer com que pessoas encontrem também um caminho. Porque muitas vezes a gente consegue fazer isso, fazer com que as pessoas encontrem um caminho. Pessoas que estão perdidas, pessoas que às vezes estão desestruturadas. Se você mostrar com o seu exemplo, com a sua própria atitude, com a sua maneira de ser, que as coisas podem ser diferentes, que a bondade, que vale a pena ser bom, que vale a pena ser generoso, que vale a pena ser caridoso, mostrar que existe amor, né? A gente consegue modificar as coisas. Mas para isso a gente tem que mudar primeiro o quê? A gente, né? Porque não dá para querer mudar o outro se eu também não mudo, né? Porque eu falo, mas aí a pessoa fala, você fala tudo isso, mas você não faz nada disso, né? É aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Toda ascensão espiritual exige esforço, adaptação e sacrifício. A vida é transitória, a morte é inevitável. Devemos viver de maneira que possamos sair da Terra livre e feliz. E só através do enriquecimento com os tesouros do amor é que poderemos dispor de recursos para a viagem que a todos é inevitável. Então, nós devemos mesmo viver na Terra de uma maneira que a gente possa sair dela sem muitos arrependimentos, sem muitas mágoas, porque mesmo as pessoas que já trabalharam muito, a gente vê psicografias de pessoas que trabalharam bastante em prol de outras pessoas, trabalharam bastante no bem, trabalharam bastante na caridade, fizeram, muito, muito mais do que nós fazemos. E essas pessoas, quando chegam lá e acham que não fizeram nada, imagina a gente. Eles chegam lá e acham que não fizeram nada. Às vezes eu fico pensando, se ele acha que ele não fez nada, eu então, né? Não comecei nem a engatinhar ainda. E ele já fez, e ele chega lá mesmo assim, ainda acabam se culpando, porque poderiam ter feito mais do que fizeram, poderiam ter aproveitado mais o tempo e não aproveitaram. É uma coisa que a gente desperdiça também muito, né? É o tempo. E ele vai passar de qualquer maneira, como ele diz aqui, a morte vai chegar. Queiramos ou não, ela chega, é inevitável. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo hoje. Há pessoas que vivem no corpo esquecidas de sua fragilidade e de sua breve duração. Programam compromissos à distância, no tempo, distraída da compulsoriedade da morte. Vivemos sempre programando, adiando a nossa reforma íntima.
E né, muitas vezes a gente vive adiando as coisas, achando que a gente não vai morrer nunca, né? Ah, não, olha, quando eu me aposentar, quando eu tiver 60, 70 anos, aí eu estou aposentado, aí eu começo a fazer não sei o quê, aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Talvez eu nem me aposente, né? E se eu nem me aposentar? Aí você chega do lado de lá, vai ser difícil, né? Nós acabaremos, como ele coloca no texto Enquanto é Hoje, ele diz que porque um dos maiores tormentos da alma, para a alma desencarnada, de algum modo instruída, de algum modo, seja qual for, que tenha uma noção de que a vida continua, sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos da matéria sublimada, ou seja, da matéria do corpo espiritual, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Porque você vai acabar sentindo isso, coisas que você fez, amarguras, tristezas, de coisas que poderia ter feito e não fez, de atitudes que poderíamos ter tomado e não tomamos, do perdão que poderíamos ter dado a outras pessoas e não demos, do amor que poderíamos ter oferecido e não oferecemos, da caridade que poderíamos ter feito e não fizemos. E tudo isso vai atormentar a alma, porque ela vai se culpar por não ter aproveitado. Foi mais uma encarnação perdida. Porque Deus, aqui ele diz, olha, a carne sob muitos aspectos é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz, muitas vezes da mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoarmos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade. É para isso que o Espírito veio, para progredir, para aprender, para melhorar-se. Porque só através da nossa melhora é que a gente vai conseguir progredir espiritualmente. E nós acabamos perdendo a oportunidade. Na maioria das vezes, nós perdemos a oportunidade que temos de fazer alguma coisa em prol dos outros e em prol da gente mesmo. Porque a gente acaba, se você não faz para os outros, você não faz para si mesmo. Você não pode, porque se você pensar só em si mesmo, você é uma pessoa extremamente egoísta. E se você é uma pessoa extremamente egoísta, você não é capaz de amar, não é capaz de se doar. Aqui, eu gostaria de ler um pedacinho de um texto aqui, que é muito interessante. É desse livro Doutrina Viva, do Bacelli, do Carlos Bacelli, pelo Espírito do Chico. Hoje e agora. Há quem permaneça na expectativa da vida espiritual para promover em si as mudanças de que necessita. É verdade, né? Porque as pessoas falam, não, depois que eu morrer, então aí eu aprendo. Quando eu desencarnar, quando eu estiver do lado de lá, eu vou aproveitar para aprender alguma coisa, do lado de lá eu mudo. Agora não vai dar para mudar, mas aí quando eu desencarnar, aí eu vou começar a mudar depois que eu desencarnar. Não muda. Eu sou lá o que eu sou aqui, não vou mudar. Eu posso aprender um pouco mais do lado de lá, mas eu não vou mudar em essência, não vou mudar radicalmente aquilo que eu sou, não tem como. Por que será que não mudamos assim que tomamos consciência disto? Por que a gente não muda quando a gente toma consciência de que tem que mudar? Porque a mudança é difícil? É muito difícil. Mudar é uma coisa dificílima, né? Porque nós trazemos em nós coisas assim que já vêm de milênios, de encarnações e mais encarnações, coisas que estão ali grudadinhas na gente, difícil, né, de tirar. É muito arraigado, é muito difícil de você tirar. Não será a Terra uma dimensão espiritual como as demais? As oportunidades de que a criatura precisa a fim de se melhorar estão disponíveis onde ela se encontra. Onde quer que você se encontre, as oportunidades de melhorar estão lá. Se você está aqui, as oportunidades de você melhorar estão aqui. Se você está no mundo espiritual, você também tem oportunidades lá de se melhorar. Mas a prova de que você mudou é aqui que você vai provar. Você pode aprender do lado de lá muitas coisas, muitas lições, mas aonde você vai colocar em prova se você de fato mudou é aqui. Aliás, os homens vivem a ignorá-las. Não temos que esperar um tempo mais favorável para darmos início à nossa renovação íntima. É aquilo que eu falei, a gente está sempre esperando um momento propício para começar.
quando eu ganhar na loteria, quando eu for mais velho, quando eu tiver mais tempo, quando isso, quando aquilo. São uma série de desculpas e a gente não começa nunca. De repente a gente desencarna e não começamos. Quando reencarnamos, nós o fazemos imbuídos das melhores esperanças, chegando ao corpo, porém, quando os compromissos aparecem, queremos transferi-los para outra ocasião. A gente vem com o propósito de mudança. Aprendemos lá muita coisa, vimos muita coisa, reavaliamos e, então eu vou porque eu quero mudar, eu vou começar a minha mudança. Chega aqui, a gente esquece tudo. Aí, no primeiro problema que a gente tem, num contratempo qualquer, a gente já esqueceu tudo, apagou tudo, sabe? Não começa, não põe em prática aquilo que a gente se propôs fazer. Assim, para servir-me de expressão popular, vamos empurrando a dívida, é isso, ou seja, a gente vai empurrando com a barriga, é a expressão popular. Você vai levando, vai empurrando, amanhã, depois, um dia, quem sabe, porém, todavia, você vai levando. Acrescentando a ela, como é natural, os juros. Porque você vai empurrando a sua dívida, claro, você não paga nunca, então, claro que vai crescendo, é que nem no banco, Se você não paga, se você vai deixando a sua dívida mais para frente, vai chegar uma hora que vai ficar difícil você pagar, porque os juros estão enormes, E quanto mais a gente empurra a nossa dívida, os juros também vão aumentando. E aí, cada vez mais, a gente vai ter que lidar com isso. Cada vez mais nós teremos que voltarmos, que provarmos, que aprendermos, e que passarmos por situações diversas até que a gente aprenda a lição. Há muita gente que quando pode, não quer, e quando quer, não pode. As circunstâncias modificam-se, as oportunidades passam. E passam, é o que eu disse, passam as oportunidades. Passou hoje, talvez é uma oportunidade que nunca mais retorne. Por isso, muitas vezes, nós temos mesmo que aproveitar as oportunidades que são postas no nosso caminho, principalmente de reparar os nossos erros, principalmente a de perdoar, a de corrigir, a de nos aproximarmos do nosso irmão. Essas oportunidades que muitas vezes são postas no nosso caminho e que a gente não vê, deixa passar essa oportunidade. E isso é muito importante, porque a gente perde valiosas oportunidades. A gente que está suspirando pela chance que desperdiçou há 250, 300 anos atrás. Hoje é dia de procurarmos fazer o melhor. E o momento é agora. Então, é hoje o dia que a gente tem que procurar fazer o melhor. É hoje o dia que a gente tem que começar, não é amanhã. Não é amanhã que eu tenho que começar a olhar o meu irmão. Não é amanhã que eu tenho que pensar em perdoar alguém, pensar em fazer o bem, pensar em ser caridoso. É hoje é o momento. Eu tenho que aproveitar o hoje. Eu não posso ficar preso no passado. Porque, como diz uma música, acho que é do Raul, que o passado é uma roupa que não me serve mais, é o Raul? Belchior. O passado é uma roupa que não me serve mais, não serve, já passou, já foi, não cabe mais em mim. Hoje eu sou outra pessoa. Se nós pararmos para pensar, eu às vezes fico pensando assim, eu não sei se alguém aqui já fez isso. Tenta lembrar de quando você era pequeno, das coisas que aconteceram na sua vida. Para mim, é como se fosse um filme. Se eu estivesse vendo um filme lá do passado, entendeu? É como se muitas vezes, em muitas situações, não fosse eu. Eu estou vendo um filme e tinha um personagem naquele filme. Hoje, eu sou outra pessoa. Não dá para querer viver, eu continuar vivendo aquelas situações do passado. Eu sou outra pessoa. E amanhã? Mas amanhã eu não sei. Eu sei o amanhã, porque o amanhã depende do meu hoje. Se eu começar a minha mudança hoje, se eu começar a fazer o bem hoje, se eu começar a seguir o Evangelho hoje, então, com certeza, nós saberemos o amanhã. Saberemos que amanhã seremos pessoas melhores, com certeza. E que muita gente, talvez ao nosso redor, também consiga ser pessoa melhor. Outras pessoas seriam também pessoas melhores. Porque convivem conosco, porque vão aprender conosco. Mas a gente tem que começar. Se não começar, fica muito difícil.
Tem um outro trechinho aqui também desse livro. Esse livro se chama Sol nas Almas, é do Valdo Vieira, pelo espírito do André. E ele coloca assim: somos hoje o reflexo do ontem. Claro, hoje eu sou o reflexo do ontem, do meu passado nessa encarnação e do meu passado em encarnações anteriores. Eu sou hoje o que eu já vivi há muitas encarnações atrás e também o que eu vivi nessa encarnação. Nós somos a somatória disso, né? Seremos amanhã o reflexo de hoje. Claro, por isso que, né, até o pessoal fala, fulano sou eu amanhã, né? Então, é aquelas coisas. Seremos amanhã o reflexo do hoje. Então, o que eu fizer hoje, eu sei o que vai ser o meu amanhã. Se eu ficar parado, não dá para esperar muito, né? Usurários, prendendo o dinheiro agora, estaremos depois encarcerados a ele. Intelectuais viciosos, surgiremos dementados amanhã. Menos abuso na arte, mais altura de espírito. Menos preconceito na ciência, mais luminosa ascensão. Auxílio desinteressado, apoio a nós mesmos. Renovação interior, subida moral. Observe em teu presente o futuro que se avizinha e não te enganes. Então dá para a gente saber, observe em teu presente o futuro que te avizinha. Nós sabemos, pelo nosso presente, o que nos espera amanhã. Se hoje eu roubar, matar, fizer uma série de coisas erradas, eu sei o que me espera amanhã, né? Dá para saber. E se hoje também eu for bom, eu também sei o que me espera amanhã. O que me espera é pelo menos caminhar um degrauzinho a mais, é subir um pouquinho. Claro que nós não vamos ser seres angelicais da noite para o dia, é impossível. Mas a gente vai começar, né, a caminhada. Tem que começar uma hora, porque senão, se a gente não começar por conta própria, a vida vai nos sacudir e a gente vai ter que começar, quer queira, quer não. Então a gente tem dois caminhos para começar a nossa caminhada, dar o primeiro passo. Ou vai ser pelo amor ou vai ser pela dor. Pelo amor acho que é muito mais fácil, né? Pela dor é mais difícil, mas a gente sempre prefere começar pela dor, né? Porque se não for a dor, a gente não caminha, a gente fica parado, né? Esperando alguma coisa acontecer para a gente começar a caminhar. E essa coisa que acontece normalmente são coisas doloridas. E aí a gente começa a caminhada, né? Que não é. E tem aqui também uma outra coisa que eu achei interessante. Olha, existe um oráculo chinês que ele nos fala das personalidades inferiores e superiores. E segundo esse oráculo, uma personalidade inferior busca seu objetivo sem se preocupar com o caminho a ser trilhado. Não dá atenção ao caminho que trilha, importa-se apenas em alcançar o objetivo. Uma personalidade superior, ao contrário, fixa-se no caminho, sem pensar no objetivo. E assim sendo, alcança-o naturalmente, devido ao seu modo de vida, ou seja, trilhar um caminho correto nos leva ao objetivo desejado naturalmente. Então, se nós temos o objetivo de progredir, de nos melhorar espiritualmente, se nós trilharmos esse caminho, se nós trilharmos o caminho correto, nos preocuparmos com o caminho que estamos trilhando, nós vamos chegar naturalmente ao objetivo que é o de uma espiritualidade interior maior, de um crescimento moral, de um crescimento espiritual. Se eu ficar preso no objetivo, eu quero crescer, eu quero chegar em tal lugar, eu quero crescer espiritualmente, e não me preocupar com o caminho, não me preocupar com a reforma íntima, eu não vou crescer. Como é que eu vou crescer? Eu não me preocupo com o caminho. Então, eu me preocupo só em chegar lá. Mas e como eu vou chegar lá? Para chegar lá, eu tenho que trilhar um caminho. Então, é importante que eu trilhe esse caminho do bem. Porque, naturalmente, se eu conseguir fazer isso, eu vou naturalmente chegar a um lugar melhor, sem precisar me preocupar. Eu vou agindo naturalmente, as coisas vão sendo decorrência. Você se tornar um ser melhor, você crescer espiritualmente e moralmente, vai ser decorrência. Não é a causa, é a decorrência do que vai acontecer. E para encerrar, eu vou só ler mais um aqui. Tem mais um aqui, que é mais um provérbio chinês também, que é muito interessante, que ele fala.
Um provérbio chinês que nos fala para ararmos a terra sem pensar na colheita. Ou seja, devemos plantar, semear, pois o solo bem arado e bem semeado, com efeito, produzirá uma boa colheita amanhã. Procuremos tornar o hoje num momento útil, fazendo todo o bem que possamos fazer, trabalhando a terra ressequida de nossa alma, arando e adubando essa terra com amor, bondade, caridade, perdão, paciência, abnegação, e com certeza teremos amanhã uma valiosa colheita de valores espirituais. Boa noite, fiquem com Deus. Vamos agora às perguntas, né? Responde aos comentários. Eu sei que tem gente louca a fazer comentários, perguntas. Não tem não, hoje está frio, pessoal. É? Então vamos lá. Vocês não estão com vontade de falar, né? Quem vai ser o primeiro? Já olharam para você, Matilde. Denise vai responder? Não. Você, Matilde, você vai dar o pontapé inicial. Não, é interessante porque a gente vem, como você disse, vem com um programa de vida, né? Então, todas as possibilidades nós estudamos, né? Eles não vão dizer a nós, os instrutores espirituais, o que nós devemos ou não devemos fazer. Mas, de acordo com aquilo que vivenciamos anteriormente, nós temos um programa novo que deve ser cumprido. Vai depender de nós. As possibilidades estão aí. Os recursos aparecem. Mas se nós desprezarmos tudo isso, ficarmos distraídos no caminho, não vai chegar a bom termo, né? Então, e recomeça tudo de novo, e vai novamente. Olha, mas quem esqueceu isso? Sempre a gente esquece alguma coisa. Sempre deixa de fazer alguma coisa. O problema é que a gente nunca quer seguir o caminho, né? A gente quer sempre pegar os atalhos. Isso que são mais fáceis. Se pegar o atalho, você pode cair no serviço e aí depois vai sair de lá. Então, esses provérbios, tudo que a gente ouve aqui, já é para a gente analisar profundamente e falar, nós estamos ouvindo toda semana, não é? Assim, se nós seguirmos essas diretrizes, não há erro. Mesmo que tenhamos cometido erros antes, de agora em diante não. Então tudo isso vai ser a nosso favor, porque a nossa consciência é o nosso advogado. Uhum. Né? Então quando a gente chega do lado de lá e conscientemente depara com a realidade, não tem como ser. Não vai ser advogado de defesa ou de acusação. É, verdade. É mesmo. Mais alguém? Posso comentar? Então, nós quando chegamos aqui, como você falou, cada pessoa está num patamar diferente, né? Uhum. Se nós não chegamos aqui numa compulsória, a saúde relativamente boa, se nós fizermos nossos acertos antes da encarnação. No momento é assim que acontece, né? Ó, você vai lá, vai cuidar do seu caráter, ser orgulhoso, vamos ver se você combate isso aí, você é egoísta, vamos ver o lado sombrio. Você vem aqui para provar o quanto você mudou, né? Aquele lado sombrio, então vamos ver se a gente melhora. Então nós já temos um certo capital, uma certa experiência acumulada, né? E a própria vida, e os estudos, né? Nós penetramos pelo caminho da religião espírita cristã, então aquela vida, normalmente os primeiros textos vai ter aquilo que se torna aquela confusão toda que não significa nada. O Espiritismo veio com tanta clareza, começar a ensinar para a gente o diabá, como funciona. Então, aquelas dúvidas que a gente tinha, elas foram dissipando. Já não é mais desculpa. Então, nós não temos mais desculpa, porque a medida que a gente vai aprendendo, a responsabilidade também vai chegando. Então, a gente sabe até os erros que a gente comete, a gente podia ter evitado. Então, a nossa consciência está mais desperta, né? Então, quando nós voltamos, então nós vamos conferir, né? Quando nós estamos de volta na erradicidade, na história espiritual, nós vamos conferir todos os acertos que nós fizemos. Então, vamos marcar quantos erros. É marcado. E nós temos que trabalhar aquele lado, elaborar aquele lado do nosso caráter, vamos ver quanto nós acertamos.
Então, nós vamos ter um pouquinho de constrangimento, porque quando a gente chega lá, a coisa já fica muito mais clara, e já vai saber até onde errou já. Sim. E é diferente, né? Da pessoa que ainda está mentalizada, que tem um espírito primitivo, mas que tem uma fé também. Uns falam que para nunca acontecer, mas é que eles precisam estar aqui. Então, eles são a matéria-prima que nós trabalhamos também o nosso lado, né, da paciência, da abnegação, do respeito, do perdão, né? Mas são menos responsáveis do que nós pelos seus erros. Aí nós temos que ter paciência, né? Porque nós também atravessamos por caminhos, né, outros. Então eu estou relendo aquele mar da Tiradentes, estou lendo toda a história daquele espírito que é milenar, né? Então a gente está vendo tudo aquilo que ele fez, tudo ruim. Depois nós sabemos que nessa encarnação de 1792 tudo acabou a vida dele, na inconfidência, né? Ele comentou, mas nós vamos ver o passado dele, nós vamos ver o que ele fez. Foi terrível, né? Então todos nós acionamos a lei que está feito, desde que ganhamos a consciência, né? Do arbítrio, do livre-arbítrio, está decidindo. Então a gente vai indo. Então, é claro, cada dia nós estamos ouvindo um tema, sempre rastreado na moral cristã, né? Na moral de Jesus. Então a gente sempre aquilo vai ficando dentro de nós, um pouquinho do outro, né? Depois nós temos que lidar quando a diversidade chega, a dificuldade, nós não é por aí, nós só temos que ter um pouquinho de paciência, não vamos ser impossível, vamos pensar. Então nós recebemos uma série de orientação para que nós tenhamos uma vida relativamente mais tranquila dentro do mundo. Quando chega lá, você falou muito bem, você ouviu tudo isso. Você fez com tudo isso. Fez com tudo isso. Pois é. E como você falou, a Joana de Ângeles, num dos livros dela, ela diz que a partir do momento que nós temos consciência dos nossos erros e que passamos a ser um pouco mais conscientes, a gente, quando nós cometemos erros e quando nós falhamos, a gente sabe que falhou, sabe que cometeu um erro e aquilo passa a nos incomodar profundamente, porque nós passamos a ter consciência dos nossos erros. Então, quando há consciência do seu erro, você sabe, e aquilo passa a te incomodar. Você sabe que errou, você sabe que fez algo indevido, que não devia, e aquilo te incomoda. Começa a incomodar a sua consciência. E isso é a partir só do momento que nós adquirimos consciência dos nossos erros, dos nossos atos, de onde erramos. E nós que começamos já assim a engatinhar, a gente tem essa percepção do que está certo, do que está errado. Nunca pode pôr a culpa no outro. Não. Aí eu tive que agir assim porque o outro me provocou, então a gente procura sempre se desculpar e pôr a culpa no outro. Ou nas oportunidades que a gente pensa que não apareceu. Ou culpa nos encarnados ou nos desencarnados, né? Porque a gente gosta de colocar a culpa dos desencarnados, né? Bom, tá aí o convite então para que a gente possa refletir nisso, né? Começar a nossa tomada de consciência e a partir daí começar a reescrever a nossa caminhada, não é isso? E aí a pessoa parece simples, né? Sendo melhores filhos, procurando ser melhores pais, mais conscientes, mais sensitivos, sendo mais companheiros no lugar de trabalho, né? Sendo melhores profissionais, não é isso? Entender, muitos profissionais não entendem que do outro lado tem um ser humano, né, que tira atenção, não é isso? Não é uma coisa do lá e outra coisa fora. Não. É isso que... A proposta é essa, é bem simples, tá? Realmente, como ela salientou, não é nos tornarmos anjos do dia para a noite, é nas pequenas coisas que está o segredo dessa caminhada que nós temos que começar. Obrigado, De nada. Boa noite. Então, meus queridos, já que nós recebemos, já refletimos, já discutimos, vamos silenciar novamente o nosso mental, nosso corpo, todo o nosso ser. Vamos doar um pouco dessas energias que nós recebemos aos nossos irmãos espirituais, que, como no início já dissemos, são prepostos de nosso Pai em nosso plano, e eles saberão encaminhar essas nossas energias aos nossos irmãos em necessidade. É assim, Pai, que queremos vibrar por todos os locais de sofrimento, onde exista um irmão nosso necessitado do seu carinho, do nosso amparo, do amor celestial, de esperanças novas,
Que a partir daqui possamos vibrar para esse irmão muita fé, muita esperança no futuro, sabendo que não existe sofrimento sem recompensas. Vamos pedir e vibrar pelos nossos irmãos no plano espiritual, principalmente por aqueles que ainda estão perambulando pela crosta, que estão nas regiões de sombras, no Vale dos Suicidas, para que sejam socorridos, para que despertem, para que clamem o socorro dos prepostos de Jesus, que certamente os ajudarão. Vamos pedir, queridos amigos, e vibrar pelos nossos inimigos, para aqueles que não nos querem bem, aqueles que não nos compreendem, aqueles que nos perseguem. Vamos pedir por eles, para que Deus os recompense com o que eles mais desejem, e que um dia possamos nos encontrarmos como irmãos que somos. Vamos pedir pela paz em nosso planeta, vamos pedir paz e entendimento para todas as nações, principalmente para aquelas que estão em conflito, que estão em guerras, para que cessem esses conflitos, para que se amenizem as animosidades, para que a terra venha a ser um ambiente de paz, para que possamos progredir em paz também. Pedir pelo nosso Brasil, que os nossos amigos da espiritualidade responsáveis pelos nossos destinos, que sejam sempre atentos, intuindo os nossos irmãos que estão nos postos de comando, né? Sempre para o bem, para o progresso, para a solidariedade, e que o Brasil sempre se mantenha esse exemplo de solidariedade para o mundo. Vamos pedir pelos nossos lares, vibrando muita luz, muita paz, muita harmonia em nossos lares. Vibrar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, os mais próximos, os mais distantes. Pedindo também muita paz, muita saúde, tranquilidade, sucesso, né? Para os nossos amigos e parentes. Vamos vibrando por essa casa de caridade que nos acolhe, vibrando pelos seus mentores, por todos os espíritos que a mantêm no plano espiritual, e também pelos encarnados que lutam e trabalham por ela nesse plano. Vibrar por nós, pedindo a Deus nosso Pai que nos alimente de forças novas, de alegria, de paciência, de resignação e de esperança, na sua bondade, na sua misericórdia, para que comecemos desde já a trabalhar novos patamares de evolução em nós mesmos, sempre amparados pelos nossos irmãos. Que assim seja. E então, agradecendo mais essa oportunidade, vamos agradecer aos Espíritos Protetores, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, e a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade que nos foi oferecida de estarmos aqui todos juntos, reunidos, recebendo novas forças, novas esperanças, novas energias. E que essa oportunidade seja renovada muitas e muitas vezes, meu Pai, hoje e sempre, que assim seja. E agora vamos receber os passes, mantendo nossa mente sempre tranquila, para que possamos absorver todas as energias que viemos buscar.